Vou só fazer um resuminho, porque a gente vai trazer esses assuntos para dizer o que aconteceu aqui. Nós ficamos esses dias todos na Raposa Serra do Sol, que é uma terra indígena muito emblemática para o movimento indígena, mas também na questão do judiciário. Todo mundo lembra a disputa no STF, a primeira vez, inclusive, que uma advogada indígena esteve fazendo uma sustentação oral e deu ganho de causa para o que se reuniu dentro desta comunidade, né, em relação à luta pela demarcação da Raposa Serra do Sol. E aí, o Conselho Indígena de Roraima, a existência dele é anterior, inclusive, ao próprio estado de Roraima e a outras organizações que vieram no sentido de dar outro tipo de caminhada para a política indígena do Amazonas, por exemplo, do Brasil, por exemplo, o CIMI, o Conselho Indígena de Roraima, é mais ou menos do mesmo tempo do CIMI, mas um pouco anterior. E ele tem essa referência em relação ao movimento indígena pela sua autonomia. Rafael, todas as funções de decisão e de execução aqui neste grupo de indígenas é feita pelos próprios indígenas. Isso é muito impressionante, a gente vai trazer entrevistas e dados que demonstram isso, mas eles romperam com a tutela e passaram na autonomia de executar projetos, de determinar o que as comunidades, cada uma delas, porque são várias comunidades, o que cada uma delas pensa para o seu próprio desenvolvimento. Esse momento da reunião deles, essa reunião comemorativa de 50 anos, Rafael, ela colocou ali, naquele espaço que nós estávamos, cerca de 2.000 indígenas. Eram muitos deles de várias etnias: Macuxi, Apixana, Ingaricó, Patamona, Sapará, Taurepangue, Uaiuai, povos Yanomami e Equana, e eles representam o espiritismo, mas os espiritistas estão relacionados aos indígenas isolados, né? Eles têm 10 conselhos regionais envolvendo etno-regiões, que aí vieram esses indígenas de várias regiões, que são das regiões das Serras, Surumu, Baixo Contíguo, Raposa, Amajari, Uaiuai, Tabaio, Serra da Lua, Murupu e Alto Taumé, vários indígenas históricos, tuxauas, que tiveram a decisão lá atrás de conversarem, de falarem, grupos, inclusive, que não eram tão afins e tão simpáticos uns aos outros, mas tiveram a decisão de conversar, compreender o que eles sofriam e perceber que a guerra e a disputa entre eles não deveria se dar entre eles, mas eles estavam sofrendo ataques e estavam morrendo. É quando eles criam um conselho que tem essa função mesmo de aconselhar, para que cada grupo tenha sua autonomia e respeite seu modo de vida, mas que crie alternativas disso. E você vê que esse conselho, a organização dele hoje, faz com que eles tenham vários tipos de alternativas de sustentabilidade, de produção. É muito rico o tipo de atuação deles, a brigada que eles apresentaram, Rafael, com mais de 200 indígenas. Eu penso que eles têm um número maior que muitos municípios do estado do Amazonas, assim, sabe? O trabalho de vigilância que foi crucial para eles na proteção do território e da própria vida durante a pandemia e em função da falha e da ausência da FUNAI e da CESAI nesse período todo. E um dado muito interessante que a gente precisa trazer com mais atenção também depois é a questão relacionada à condição da terra indígena Yanomami, uma outra terra indígena, mas que está em Roraima e também no Amazonas, mas existe uma situação muito, muito delicada e dramática em relação aos povos que estão neste território, né, do território Yanomami. Eu acompanhei agora nesse evento, havia um casal Yanomami, eles fizeram um ritual Yanomami e também deram ali um depoimento a respeito do que acontece e o que acontece com eles próprios, por que eles estão em Boa Vista, em função de uma condição realmente de saúde do filho, a ausência da FUNAI, da CESAI, a presença desses invasores e todo tipo de ataques que eles sofrem ali. A violência é muito, muito terrível de imaginar. Assim, se você se pensa nessa condição, a gente percebe nos próprios indígenas aqui da Raposa Serra do Sol uma dificuldade, uma aflição muito grande de lidar com essas questões e uma decisão do Conselho de que precisa que o Estado se manifeste para tomar situações de forma muito emergencial, por meio da FUNAI, mas também por meio de outros órgãos em relação à terra Yanomami, mas que eles, na questão ser tão urgente e humanitária, eles estão se reunindo para fazer doações, inclusive de remédios, porque falta de tudo nos postos do Estado que não estão em funcionamento. Assim,
E aí eles fizeram um grande ato do SOS Yanomami. A gente vai trazer isso com mais detalhes mais vezes. O importante é a gente ter entrado em contato mais perto com essas pessoas, com essas fontes de informações, para que a gente possa se apropriar também desses detalhes, dessas informações e compartilhar com o Amazonas, compartilhar por meio da Band também com o país.